Que o Espírito de Deus conduza cada um de nós nesse momento em que nós queremos meditar em apenas um versículo da Escritura como base para a nossa mensagem. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Quero convidar os irmãos a inclinar a cabeça e nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Deus, rogamos neste momento que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, esteja sobre nós e nos ilumine em todas as mensagens da sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pretendo, a partir desse final de semana, assim como eu fiz com o livro de Eclesiastes, ir na sequência do livro de Tiago, destacando cada parte desse livro, para que até a gente tenha um conhecimento maior do que esse apóstolo ele aborda, do que ele está de fato pedindo em sua carta. Tiago é uma carta que quer mexer com a nossa fé. Ele quer tocar e quer fazer com que nós refletimos sobre a nossa fé. Quem eu sou perante o meu Criador. O que eu creio de fato em meu coração. Ele não tem a intenção somente de fazer a gente refletir. Porém, ele apresenta opções de como a nossa fé é demonstrada, o que você pode fazer para demonstrar a sua fé para as demais pessoas. É um dos apóstolos que não está duvidando da salvação pela fé. Ele não duvida que o ser humano é aceito no céu pela fé. Mas ele quer de fato que você pense nisso que acabamos de confessar com as palavras do credo niceno, ou se fosse o credo apostólico. É isso que eu creio de fato, aquilo que nós falamos agora há pouco. Nessa primeira mensagem eu quero destacar só algumas coisas da carta que é interessante. Por exemplo, sobre o autor. Nós temos na Bíblia 4 Tiago que se apresentam nela. E aí a pergunta é, quem é afinal esse Tiago que escreveu esta carta? Nós temos Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João e Pedro. Nós temos Tiago, filho de Alfeu. Nós temos Tiago, pai de Judas, não é o Judas Iscariotes, mas é o outro. E nós temos Tiago, irmão de Jesus, que foi muito influente na igreja de Jerusalém. Então Jesus tinha irmãos de sangue, e aqui está um deles, Tiago, irmão de Jesus. Então provavelmente tenha sido o irmão de Jesus que escreveu esta carta de Tiago. E a Bíblia da Reforma traz algumas coisas interessantes sobre ela. Ela fala que ela foi escrita por volta do ano 50. Então, Cristo foi crucificado aos 33 e depois, 17 anos depois, foi escrita esta carta. Lugares, quando fala da dispersão, que diz o texto, é um nome dado ao conjunto de judeus que viviam em outras regiões, não ali em Jerusalém. Mas eles estavam espalhados por outros lugares. E aí, personagens, ele diz e ele destina a sua carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, são para os judeus espalhados em toda a região. E o grande propósito da carta, pessoal, transmitir a sabedoria do Senhor, a sabedoria do céu, não aquela aqui do mundo, mas a do céu, para as congregações
a fim de que essas pessoas sejam firmadas na verdade. E depois dessa pequena introdução, eu quero chamar a atenção para a forma como ele está apresentando e afirmando Tiago, servo de Deus e do Senhor, Jesus Cristo. No título ao qual o autor se identifica, nos leva a refletir sobre o termo servo. E é isso que eu quero que nós pensemos nesta noite. Servo. E sem ir adiante, querendo ou não, você é um servo. E você já depois, com Deus, você poderá responder. Mas vamos ver o que o dicionário diz que é servo. Muda o slide para mim um pouquinho. O dicionário da Bíblia, ele diz que servo, em primeiro lugar, é um empregado. Se você é um empregado de uma empresa, de alguém, de um sítio, enfim, de qualquer lugar, ou até mesmo uma diarista, você certamente está sendo um servo, um empregado. Mas também tem um sentido um pouco mais profundo, que é escravo. Escravo. Só um momentinho, eu vou esperar, porque daí acho que vai. Aí, muito bom. Tem o sentido de escravo. Pessoa, também o terceiro ponto, pessoa que presta culto e obedece a Deus. Isso é um servo. E quando ele faz uma referência, servo do Senhor, um dos títulos do Messias, como visto especialmente no Cânticos do servo de Isaías. E esses cânticos, eles falam da sua chamada, da sua missão, do seu sofrimento, da sua morte e da sua exaltação. Servo do Senhor. Jesus se apresenta desta forma. E é interessante a gente pensar sobre isso. Pode mudar. É importante pensar, pessoal, que Tiago, pela fé que recebeu do Espírito Santo, ele se coloca agora, ele se identifica, ele diz: eu sou servo, eu sou escravo de Deus, eu me submeto à vontade de Deus, eu estou debaixo da sua autoridade, seja lá o que for que o meu Senhor pedir, eu estou aqui. Ele está à disposição de Deus 24 horas por dia. Ele se coloca, ele diz-me, qualquer hora, Senhor, eu estou aqui, porque eu sou o seu servo, eu sou o seu escravo. Queridos irmãos, será que o ser humano tem a noção? Será que nós, cristãos do século 21, temos a noção de que nós sempre seremos escravos de alguém? Você sempre é servo, escravo de alguém. Por mais que você diga, eu sou um homem livre, sim, mas nessa liberdade você se coloca em escravidão para alguém. E é importante a gente pensar sobre isso. As pessoas que não querem servir a Deus estão servindo ao diabo. Isso é certo. Não há meio termo. Não há como sentar em cima do muro e falar, em algum momento eu vou decidir. Quem está em dúvida está servindo o diabo. Porque um cristão de verdade, ele não tem dúvida de quem ele vai servir.
Se o foco da minha vida é o dinheiro, então eu me torno escravo do dinheiro. Se o foco está em apenas satisfazer os meus desejos, me torno escravo dos meus desejos. Se a minha intenção não é servir à luz, automaticamente eu estou servindo às trevas. É bem assim, pessoal. Está conectado, tem energia, desconectou, então já não serve para nada. Desligado não serve. E de alguma forma está servindo para alguém isso aqui. Mas no momento que você conecta, você diz, eu tenho fé, eu creio em Cristo, então eu sou servo, eu estou servindo alguém. É exatamente o que Jesus afirmou em Lucas 16:13, quando ele disse assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Nós, como cristãos, vivemos esta tensão por causa da fé. A fé não me deixa tranquilo quando eu não estou servindo a Deus. E eu quero que a gente compreenda esse texto da seguinte forma. A ideia é, se eu estou de frente para essa mesa, eu estou de costas para o altar. Eu estou dando as costas para o meu Deus. E na prática, é bem isso que acontece. Não se pode servir a dois senhores. E temos que parar de ser cristão que acha que é cristão de fim de semana. Cristão de igreja, de templo. Ou nós somos, ou nós não somos. E a ideia é assim. Se eu, então, vou servir aos meus desejos carnais, eu estou voltado para eles, eu dei as costas para Deus. Não tem como eu olhar para cá e olhar para lá. Não tem como a minha atenção ficar 100% aqui e 100% ali. Ou eu sirvo aqui, ou eu sirvo aqui. Se a minha atenção está voltada para o dinheiro, para o poder, para a ganância, que está um absurdo nesse mundo. Está um absurdo isso no mundo. Onde ninguém mais se importa com ninguém. Estão atropelando todo mundo. Se o meu foco é isso aqui, eu dei as costas para Deus. Eu não tenho como eu dar 100% da minha atenção para isso aqui e 100% da minha atenção para Deus. Não tem como misturar isso. Se eu olho para o dinheiro, eu sou o escravo do dinheiro. Se eu quero cuidar das paixões da minha carne, eu sou o escravo das minhas paixões da carne. Ah, mas eu não gosto disso. Não interessa. A partir do momento que eu dou trela para as paixões do mundo que vão contra Deus,
eu me torno escravo delas. Se adoro falsos deuses, não posso adorar a Deus verdadeiro. Não tem como abraçar Deus com o braço esquerdo e abraçar o diabo com o braço direito. Não existe isso. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Quem se afasta é Deus de nós. Não, você prefere o outro? Então vai com o outro. Sirva o outro. Deus quer exclusividade. A idolatria, qualquer coisa disso aqui, que está em primeiro lugar na minha vida, se torna idolatria. Alguém disse para mim, primeiro lugar vem o Estado, segundo lugar vem a família, e terceiro lugar vem Deus. Pois nós acabamos de ouvir hoje no Evangelho, Jesus disse: quem ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua tia, sua esposa, seu esposo, seu cachorro mais do que a mim, não é digno de mim. Então o cara que me diz que primeiro tem que vir o Estado, depois tem que vir a família, depois Deus, pois ele está sendo idólatra. É Deus em primeiro lugar. Aqui eu quero só fazer um parênteses, por que eu sou tão enjoado com celular no culto? Quando o nosso foco está no celular, que a gente não consegue se desligar do celular nem no momento do culto, e que a gente fica escondidinho no lado da perna, olhando aqui, ou eu presto atenção no celular, ou eu rendo culto a Deus. A minha atenção, Deus não quer a sobra, pessoal. Deus não quer sobra. Deus não quer a sobra da sua atenção. Deus não quer a sobra do seu coração. Deus não quer a sobra do seu tempo. Quando nós somos servos, então nós dedicamos ao Senhor a nossa vida, independentemente do que estiver à nossa frente. Vamos notar, irmãos, que Tiago está dizendo a quem ele irá servir: de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não serei escravo, ele está dizendo, não serei escravo do luxo, da riqueza, das paixões da carne, do Estado ou de Satanás. Porque se for para ser escravo, melhor é ser escravo de Deus, porque lá no final da vida, Deus ainda tem algo para me oferecer. O diabo, o mundo, as paixões da carne, o dinheiro, essas podridões todas do mundo, isso tudo que é passageiro, isso só não tem nada para me oferecer. Nada. E a Escritura ainda diz: nu eu vim ao mundo e nu eu vou partir. Nada eu levo junto. Uma coisa é certa, irmãos, o cristão é chamado para ser servo do Senhor. Isso significa que nossa mente, nosso coração, a nossa alma, ela se submete à vontade do Senhor. Ela diz não tudo aquilo que fere ao desejo de Deus, do Deus vivo. E neste ser servo do Senhor, precisamos ter como prioridade o ato de se colocar à disposição. E aí eu quero usar uma palavra que eu acho maravilhosa, é consagração. Se consagre ao Senhor. O que é ser consagrado ao Senhor? É dedicar-se a Deus.
é oferecer a Deus. É procurar colocar em prática a vontade de Deus. Então, consagre as suas mãos, para que quando elas fizerem algo, que seja de fato para a honra e glória do Senhor. Mas muitas vezes, infelizmente, nossas mãos fazem coisas erradas. Elas se desviam do caminho. Consagre os seus pés. Se for para andar num caminho que vai te afastar, que vai te levar para longe de Deus, não vai. Ah, mas o caminho de Deus está ficando difícil e vai piorar. Vai piorar. É ilusão achar que esse mundo vai ser um mar de rosas, não vai. Dedique a sua boca, seus olhos, consagre isso ao Senhor. Não perca tempo com lixo. Dedique a sua alma, sua família. Consagre seus amigos ao Senhor. Consagre o seu tempo a Deus. Vamos parar de dar o resto, mas demos o melhor que nós podemos. Dedique a sua energia enquanto jovem. Não diga, depois que eu for velho, daí eu vou servir ao Senhor. Mas quem me garante que você vai envelhecer? Se eu posso partir hoje e vou feliz, se eu posso ir essa semana, e louvado seja o nome do Senhor, independentemente do dia que eu morrer. Dedique a sua juventude. Jovens, vocês estão em pleno vigor físico. Vocês ainda não estão naquela idade de que dói tudo, né? Chega uma idade que a gente só acaba descobrindo que remédio que tira a dor daqui. O que é bom para tirar a dor daqui? Jovens, dediquem isso que vocês têm de bom. Ah, eu não tenho tempo. Cuidado. Se Deus falar que não tiver tempo para nós estamos perdidos. E essa é uma das coisas, eu não tenho medo de falar, e eu falo com toda tranquilidade, que o culto para mim não tem pressa. Porque se eu é para ficar afobado com o meu Deus, se eu não posso tirar um tempo para o meu Deus, aqui que é exclusivo para Ele, o que nós queremos fazer na eternidade então? Então seria melhor nós ir para outro lugar, né? Quem sabe lá nós vamos passar chorando, gritando de dor e gemendo, e daí nós temos o que fazer. Se servir ao Senhor 2 horas num culto é muito. Você verá Deus fazer maravilhas em sua vida. E você vai lá no final, quando passar o tempo, você vai dizer: Senhor, muito obrigado, valeu a pena ser servo do Senhor. A melhor coisa que eu fiz foi consagrar minha vida a Ti. O quanto valerá a pena chegar em idade avançada e poder afirmar: combati o bom combate? E por que um jovem não pode dizer: combati o bom combate? Ué, se o jovem falecer com 20, 22, 25, ele pode chegar lá e dizer: olha, eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Sei que muitos não dão a menor valor para essa questão. Continuam vivendo como se tudo isso aqui fosse palavras vazias. E eu sei que muitas vezes tem aquele ditado: entra num ouvido e sai no outro. Mas que o Espírito de Deus mostra o quanto é importante ser consagrado ao Senhor. Infelizmente, muitos, mesmo diante das palavras de Jesus, não veem necessidade de mudar a sua vida. Querem continuar com seu orgulho, sua ganância,
sua cobiça e tantos outros pecados. No entanto, cada um tem a liberdade, pessoal. Cada um tem a liberdade de escolher a quem servir. A quem eu quero ser escravo? Eu digo de coração, quero ser escravo do Senhor até eu morrer. E se a coisa piorar, bom, eu quero continuar sendo escravo. Certamente não será o Espírito Santo que estará conduzindo a vida de alguém que opta em ser servo do mundo, da carne, do diabo. Certamente o Espírito de Deus não habita nele. Então, quando nós olhamos para Jesus, percebemos que ele recusou, pessoal. Jesus recusou comida, riqueza, poder, para ser servo de Deus. Ele sabia que o diabo estava mentindo, mas as tentações para quem está 40 dias sem comer e sem beber, sem tomar água, é grande. E mesmo sendo filho do dono do mundo, ele deixou de lado seu poder, sua glória, seu luxo. Ele veio, nasceu em pobreza. Ele colocou o seu corpo para ser cuspido, batido por pecadores, ser injustiçado. Levantaram calúnias a respeito dele, mas ele disse, eu estou aqui. Segue. Eu sou o servo do Senhor. Deixou o seu corpo ser pregado naquela cruz. E todo mundo vibrando, porque finalmente tinham prendido, crucificado aquele impostor, aquele que estava causando escândalo e muita bagunça entre o povo. Que grande bênção ele nos conquistou. Grande bênção, pessoal. Privilégio. Através da fé que o Espírito Santo nos deu, nós somos chamados de sacerdotes do Rei. Você sabe o que é ser sacerdote do Santo, do Eterno, do Poderoso? Nós somos chamados de povo de Deus, nação santa, propriedade de Deus. Somos reconhecidos como propriedade exclusiva, quer dizer, nós só temos um dono, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E com um só propósito nós somos chamados para levar o Evangelho, pregar a palavra, custe o que custar. Diante de ser servo, eu quero que vocês puxem pela memória um pouquinho. Vocês lembram dos seus avós, tataravós? Lembram dos seus pais que trabalharam, dedicaram tempo, a vida, construíram um templo, ofertaram para que nós tivéssemos isto aqui. Uma casa para entrar e render ao Senhor o nosso culto. A pergunta é, que igreja eu quero deixar para os meus filhos? Que igreja eu quero deixar para os meus netos? Se tiver, né? Que igreja eu quero deixar? Quando eles olharem para trás e lembrarem de mim, de vocês, como é que você quer ser lembrado pelos seus netos, pelos seus filhos? Como alguém dedicado a Deus, consagrado ao Senhor? Você quer que eles olhem para trás e digam, esse foi um servo do Senhor. Como eu já ouvi de muitas pessoas. Esse foi consagrado ao Senhor. Para nunca desanimar, pessoal, desse título. Ah, mas você é escravo, nossa, que terrível ser escravo. Que nada, ser escravo de Deus é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E não é peso nenhum. Jesus disse, meu fardo é leve.
Então, para não desanimar desse título, servo do Senhor, nós temos à nossa disposição uma palavra que é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é fiel. Nós temos diante de nós a ceia do Senhor, que quando você participa, você recebe o próprio Cristo. E Ele diz, eu estou com você até o fim dos tempos. E quando você vai, Ele diz assim, eu estou aqui. Não fique triste, nem desanime. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja o Senhor, através de cada um de nós, os seus servos, hoje e para todo sempre. Amém.